Eu creio que ética, honestidade é algo que vem do nosso interior, vem do nosso caráter, vem da nossa formação. Eu creio que apesar de tudo isso que a gente está vendo por aí, a gente não deve perder esse propósito, da gente ajudar a transformar o país, transformar a nação. Nós somos um país muito novo. Quando a gente falava de Maringá no bloco anterior, Maringá é uma cidade muito nova. O Brasil é um país novo. Nós temos um futuro muito maior do que o nosso passado. Não desmerecendo os nossos antepassados que vieram para cá, da Itália, de Portugal, da Espanha, enfim, de tantos lugares. Nós temos uma nação para construir. Em cima de tudo, uma nação tem que ser construída em cima da ética, em cima da honestidade, em cima da educação, em cima de valores que mudam a sociedade. Porque essa questão da ética, né, tem muito uma ligação de você não pensar só em si mesmo, né? Sim. Pensar no todo, pensar na comunidade, pensar Sim. nas pessoas que estão à sua volta. Sim. E quando eu penso só em mim, vale tudo, né? Vale tudo para eu ter o meu... Então essa coisa da vida profissional também ter esse quesito ético, hoje faz toda a diferença no mercado e até na construção de uma carreira, que eu digo uma carreira de longo prazo, né? Com certeza. A ética tem que estar embasada também no sentimento de servir, no sentimento de ajudar o próximo. Eu creio que, por exemplo, quando você é um profissional que é diferenciado, você tem um conhecimento que é diferenciado, mas o conhecimento, quanto mais você divide, mais você agrega valor. Conhecimento é algo que se você guardar para você não vai fazer sentido nenhum, você tem que compartilhar. E para compartilhar, você tem que servir, você tem que levar isso às outras pessoas também. E aí tem a ver com a ética, com a tua postura de ajudar o próximo de maneira sincera, clara, transparente, confiável, fidedigna. Isso faz diferença na nossa vida. Faz diferença ser ético, né? Eu estava vendo um programa chamado Mercado Ético, semelhante a esse nosso de entrevistas, e falando dessa visão do todo, porque quando você olha para a sociedade, você olha para o meio ambiente, você olha para as pessoas que estão em volta, sim, você tem uma outra atitude profissional, né? Até nesse gancho, a gente conversou aqui, na nossa conversa, todos os entrevistados, a gente converte um papo antes, gente, até para trocar já algumas ideias, mas claro, aquela história de... hoje a gente vê muitos livros de autoajuda, que tem seu espaço, né, e tem a sua questão de a pessoa se entender melhor, mas você tem uma palavrinha nesse sentido, que você me comentou uma vez, eu gostei desse teu comentário. A realidade é a seguinte, eu tenho amigos que são palestrantes, consultores de autoajuda, eu não vejo nenhum problema nisso, eu creio que tenha realmente um sentido bastante interessante também. Mas eu sempre digo para as pessoas, muitos chegam para mim, muitos empresários, profissionais chegam para mim e falam o seguinte, você trabalha com autoajuda? Eu falo não, eu trabalho com a ajuda do alto. Eu creio que a grande diferença, Flávio, nas nossas vidas, faz no sentido da gente ter um Deus. Não me importa a religião, não me importa a fé que você professe, mas eu entendo que há um Deus no comando de todas as coisas. E eu entendo que na medida em que a gente tem um relacionamento genuíno com Deus, entende que isso existe, entende que Deus te capacita, Deus te sustenta, Deus te dá todas as condições, eu creio que faz uma grande diferença na nossa vida. Eu sempre acredito nisso como um princípio de vida, não é absolutamente por conveniência, acredito por convicção. Eu acredito que uma carreira bem-sucedida, ela tem que passar necessariamente, e uma pessoa bem-sucedida, ela tem que passar necessariamente por uma vida espiritual de um relacionamento com Deus. Eu creio que aí faça grande diferença nas nossas vidas. Porque aí sai daquela questão de só eu me ajudar e eu resolver, para uma ajuda que transcende a minha capacidade, é maior, né? Maior. Maior do que aquilo que só eu consigo fazer. Maior, a grande questão da autoajuda é que muitas vezes ela está muito centrada no eu posso, eu faço, eu realizo, não importa os meios e os métodos. Eu entendo que as coisas não são assim. Eu creio que a gente não pode pensar numa carreira bem-sucedida, ser um profissional bem-sucedido e ter um relacionamento bacana na comunidade onde a gente está inserida, se a gente pensar no próximo, se a gente agir com transparência e ser pessoas que confiam nas outras. E até para, não só dentro dos desafios profissionais, né, entender o mundo da fé. Da fé. Que transcende, que a gente é mais do que só isso que o olho consegue enxergar, né? Sim. Que os sentidos conseguem de alguma forma interagir. É mais do que isso, a vida é mais do que isso. É mais do que isso. Eu creio que a vida é muito mais do que os problemas que a gente enfrenta, do que as lutas que a gente enfrenta. Eu creio que sempre Deus tem um propósito para nós e a gente precisa ter, eu entendo, uma sabedoria de buscar isso. Eu creio que o dia que Deus nos permitir estarmos face a face com Ele, Deus não vai perguntar o que você é e o que você tem. Deus vai perguntar o que você fez com a vida que eu te dei. Então eu creio que a gente tem que buscar uma vida que faça sentido, uma vida que realmente prazerosa, porque por mais problemas e lutas que nós possamos ter, e a gente encontra isso muito dentro das empresas, com pessoas em crise, com pessoas com dificuldade, qualquer luta que você possa ter não é maior que o dom da vida que Deus te dá. Eu creio que um dia de sol, um dia de chuva, um dia de frio, um dia de calor tem a sua beleza. Primavera, verão, outono e inverno tem a sua beleza. Então a gente precisa buscar extrair essa beleza, que é a coisa que é algo que Deus criou e nos deu gratuitamente. Guimarães, a gente sempre faz alguma coisa aqui, já no nosso encerramento da entrevista, é que você possa deixar assim o nosso tema, né, o nosso nome do programa é Vivendo e Aprendendo,
Uma coisa simples, rápida, que a vida ensinou, que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Sim. E para Claro. nossos telespectadores aqui. Né? Eu queria dizer para você o seguinte, tem uma frase de uma poetisa chamada Cecília Meirelles, que ela diz o seguinte: acho que as pessoas inteligentes morrem menos que as outras, porque enquanto as outras estão desatentas à vida, as inteligentes estão atentas à própria morte. A mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo é que você tenha um sentido na sua vida, que você não deixe a vida passar, que você realmente faça a sua história acontecer. E acredite que não importa as dificuldades que você possa enfrentar, há um Deus no comando de todas as coisas. E Ele, com certeza, prometeu estar conosco em todo o tempo. Agora, naquilo que depender de Deus, Ele vai fazer tudo por nós. Mas aquilo que depender de nós, Ele não vai mover nada. O que significa dizer que Ele está conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, que você tenha uma vida de qualidade, que você busca ter uma vida de agregar pessoas, de levar o amor às pessoas. E para finalizar, eu lembro de uma frase, para finalizar a minha fala. Eu lembro de uma música do Taiguara, que é um cantor uruguaio, que cantava MPB. Ele tem uma frase que ele diz assim: a vida é uma estrada que vai dar até onde o seu amor puder alcançar. Não tenha medo de praticar o amor, não tenha medo de praticar o auxílio às pessoas. Você vai ver que você vai ser tremendamente feliz e muito bem-sucedido em tudo que você fizer. Wagmar, muito obrigado pelas suas palavras, pela essa conversa. A gente sente até que falta tempo para tantas ideias, né? Mas obrigado pela tua participação aqui no Vivendo e Aprendendo de hoje. E eu deixo novamente o nosso e-mail de contato para que você possa emitir sua opinião, mandar algum recado, dar alguma ideia para o nosso programa e para que a gente possa cada vez ter um programa mais interessante para você que está nos assistindo aqui na RTV Canal 10. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana.